Olá, mulheres! Vamos para mais um dia de leitura, debaixo da graça de Deus. E hoje nós vamos ler Êxodo 17, 18 e 19. Vamos começar então. Capítulo 17. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acompanharam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor, tendo pois ali o povo sede de água? E o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e os nossos filhos e o nosso gado? Lembra que ontem a gente nós comentamos que esse pessoal começa a reclamar muito, né, esse povo. Então, mais uma vez, eles vão perguntar para Moisés se Deus escolheu o deserto para matá-los, né, e não confiaram que o Senhor ia fazer sair água de algum lugar. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel, e toma a tua mão e a tua vara com que feriste o rei, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Eles questionaram a presença de Deus. Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleje contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porque as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ele. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Portanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ela lhe enviaram, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerso, porque disse: Eu fui peregrino na terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus do meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, e inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior de todos os deuses, porque
coisa em que se ensoberbeceram os sobrepujou. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que tu fizeste ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Olha só. Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerá, assim tudo como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ele quis dizer, queridos, que apenas um líder para julgar todas as causas era insuficiente. Uma hora Moisés não ia suportar o cansaço. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as coisas a Deus. Isso não ia mudar. Moisés seria conexão direta com Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Ou seja, ensina o povo. Ensina aquilo que Deus está te ensinando. E tu, dentre o povo, de todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. Ou seja, pequenos grupos. Um seria líder de 10, outro líder de 100, outro líder de 1000, e Moisés líder de todos. Para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles mesmos julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Mas não era qualquer líder, né? Não era qualquer homem. Um homem temente a Deus, que aborrecia a avareza, que andava debaixo de sua autoridade. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então substituir assim também todo este povo, e em paz viverá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e o pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo, negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Então, despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Demais, né, querido? Deus estava organizando esse povo, né? Porque era muita gente, então tinha que dividir em grupos menores. Isso aqui é importante para a visão de igreja. Um líder apenas não pode cuidar de todo o rebanho, né? É preciso que ele levante homens que sejam tementes a Deus, que aborreçam a avareza, que aborreçam o curso desse mundo, para que o ajude a julgar as causas menores e as causas maiores que ainda sejam levadas ao líder maior. Então, Êxodo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto de Israel, pois ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, então Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vós tendes visto que o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares os meus conceitos, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos.
E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Então era para o povo se preparar, porque Deus ia mostrar ao povo que ele falava com Moisés. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, que não subais ao monte, nem toques em seu termo. Todo aquele que tocar no monte, certamente morrerás, porque Deus estaria presente ali. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Porque seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas vestes. Versículo 15. E disse ao povo: Estais pronto ao terceiro dia e não chegueis à mulher. Ou seja, não era para os casais ficarem juntos, né? E aconteceu o terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. O sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta: Meu Deus, que temor! E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, protesta ao povo que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Então, Deus estava dizendo que era só para Moisés subir. Avisa ao povo que não é para subir. E também os sacerdotes que se chegavam ao Senhor, que se chega ao Senhor, hão de santificar, para que o Senhor não os lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tem protestado, dizendo: Marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, pois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Vamos parar por aqui. A leitura até do capítulo 19, e amanhã ainda leremos juntos o capítulo apenas 20 e 21, porque 22 e 23 e 24 é a nossa convidada Lohane, aquela que o testemunho está disponível lá no cantinho da Mulheres em Ação. Espero vocês amanhã. Um grande beijo e não se esqueçam do nosso lanche da tarde no sábado. Tchau, tchau.